Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos lá iniciar mais uma nossa aula sobre modelo atômico de Dalton. Nessa aula em especial, só exercício, tá bom? A gente vai fazer aqui alguns exercícios que já caíram no Enem e vamos aprofundando o nosso conhecimento sobre Dalton. Se gostar da aula, dê uma like. Aqui, se inscreva no canal Professor Garibel, Química para o Enem e Paz da UNB e outros vestibulares, mas também compartilhe, Garibel, compartilhe para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui voluntariamente para ajudar você, Garibel, a entrar na UNB, seja pelo Enem ou pelo Paz e em outras faculdades. Vamos lá? Antes, esse material traz aqui uma breve contextualização resumida de Dalton. Então vamos lá, só rapidamente resumir o modelo atômico de Dalton. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Hoje a gente sabe que isso é contestado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa? Nem sempre, porque a gente sabe que tem os isótopos. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, número de massa é diferente, nem sempre, porque a gente tem os isóbaros, ou seja, que tem mesmo número de massa, mas são átomos diferentes. E os átomos são indestrutíveis? Não, a gente sabe que hoje a gente pode completamente destruir um átomo, pode inclusive transformá-lo em outro. Os átomos combinam com outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim, isso aí continua valendo até hoje, né? Então vamos lá agora para a primeira questão. As figuras abaixo apresentam, deixa eu pegar aqui um copo, apresentam esquematicamente estrutura de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Então aqui, ó, nessa primeira, você tem apenas um tipo de átomo, ou seja, você tem vários tipos de átomos, que representam somente um elemento químico. Então aqui você tem vários átomos representando, Garibel, um único elemento químico. Então aqui poderia ser, por exemplo, poderia ser o ferro? Sim. A representação simbólica de um elemento químico, a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Poderia ser o ferro? Sim. A gente poderia ter X átomos do elemento químico ferro. Poderia ser o fósforo? Também. A gente poderia ter um número Y de átomos que representando apenas um elemento químico. O enxofre poderia ser o fósforo? Também. Então a gente poderia ter um número Z de átomos representando aqui o fósforo. Essa segunda aqui, vamos entendê-la? Opa, a gente tem aqui, ó, um átomo, esse aqui da bola média, e tem o pequeno da bola menor pintadinho. Então aqui a gente tem dois elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, essa substância aqui poderia ser, sei lá, o NaCl, ou seja, o sódio e o cloro. Eu disse que um elemento químico, você o representa a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, CO, as duas letras maiúsculas, aqui eu tenho dois elementos químicos. Então poderia ser aqui o NaCl, poderia ser, sei lá, o HCl, porque você tem uma dupla de elementos químicos. Essa dupla está unida, ó, tá vendo, ó?
Aqui, opa, aqui eu tenho dois elementos químicos iguais, ou seja, dois átomos do mesmo elemento químico, sei lá, pode ser dois átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho um átomo só, e as moléculas são as mesmas. Então aqui eu tenho uma representação simbólica de 4 moléculas que são iguais. Iguais. Então, ok? Se as moléculas são iguais, quando você tem um aglomerado, aqui pode ser, por exemplo, H2O, né? A água, perfeitamente, né? Ou pode ser, sei lá, o CO2, né? Onde o carbono seria o elemento químico do meio e o oxigênio, os átomos paralelos ao do meio. Quando eu tenho um conjunto de moléculas que são iguais, eu tenho uma substância. Se eu tivesse aqui moléculas diferentes em um mesmo recipiente, eu tinha uma mistura. Então, sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar respectivamente. Vamos lá. 1, 2 e 3. O A pode ser o cloreto de sódio? Jamais, Garibel, jamais. Porque o cloreto de sódio, eu tenho cloro e tenho sódio. Eu tenho dois elementos químicos diferentes. A representação 1, eu tenho apenas um tipo de elemento químico e eu tenho um universo de átomos iguais. Porque é isso que conceitua elemento químico, é um conjunto de átomos iguais, com o mesmo número atômico. Então, se A está fora, AB está fora, obrigatoriamente a C está fora. Opa! Pode ser a D? Pode. Porque aqui eu posso ter o ferro, porque é um conjunto de átomos do mesmo elemento químico. Cloreto de sódio. A gente viu que aqui pode ser o cloreto de sódio, né? MaCl. E dióxido de carbono, opa, a chama. Então a resposta é a letra D. Por que não pode ser a E? O primeiro pode ser o ferro. Aqui pode ser o dióxido de carbono? Não. Porque eu só tenho dois átomos. Né? Para ser o dióxido de carbono, ou seja, CO2, eu tenho de ter 3 átomos. E nesse caso, ó, o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio, ou seja, 2 elementos químicos representando, nesse caso, 3 átomos. E aqui eu só tenho 2, por isso não pode ser a letra E. Outra questão do Enem de 2015. Considere as figuras a seguir em cada esfera, em que cada esfera representa um átomo. Aqui eu tenho 2 elementos químicos iguais. Ou seja, aqui eu tenho o mesmo elemento químico, representado por 2 átomos. Aqui pode ser, sei lá, o gás de hidrogênio, né? É o mesmo elemento químico, mas eu tenho 2 átomos. Garibel, pode ser o gás que a gente respira, Garibel? Sim, Garibel, sim. Pode ser o gás cloro? Também, Garibel, também. Então vamos para 2. Opa! A 2 eu tenho um conjunto de átomos, ou seja, você tem o mesmo elemento químico representando vários átomos que não estão ligados. Se eles não estão ligados, eles estão isolados. Possivelmente aqui, um gás nobre. Ou seja, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio ou o radônio. Você tem átomos isolados aqui, ó. Então a gente pode ter um gás nobre aí. O 3. Opa, a gente tem 2 átomos iguais, ou seja, aqui o mesmo elemento químico e aqui um elemento químico diferente. Então aqui pode ser o quê?
o CO2, por exemplo, onde o carbono está no meio, e aqui o oxigênio. A gente pode ter a água também, né? Só que do ponto de vista geométrico, se for considerar a geometria do CO2 ela é linear, não é? Então você tem aqui, ó, oxigênio aqui, né? Mas se for apenas uma representação simbólica, a gente pode considerar o CO2. Aqui eu tenho uma dupla de átomo, aqui eu tenho outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Opa, então eu tenho várias duplas formando uma substância, Garibel, substância. Então aqui pode ser o HCl, pode ser o NaCl, sim, Garibel, sim. Então aqui eu tenho um conjunto de substâncias, eu tenho um conjunto de moléculas formando uma substância. Então sempre que você tiver moléculas iguais reunidas, você tem o quê? Uma substância. Se forem moléculas diferentes, você tem uma mistura. E aqui, ó, opa, eu tenho uma molécula aqui, que é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. Essa é igual a essa, que é igual a essa. Então aqui eu tenho dois tipos de moléculas reunidas, ou seja, eu tenho moléculas diferentes. Então sempre que acontecer, você tem uma mistura. As figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares e uma mistura da substância nitrogênio. Vamos lá? A única que a gente tem aqui, mistura, como eu falei, é a 5. Então, por eliminação, a 1 está fora, o B está fora, o C está fora, sobrou o D e o E. Vamos ver uma amostra de substância nitrogênio. A única que a gente pode ter aqui, aqui não pode ser substância, o item 2, porque o átomo está sozinho, ó, ele está isolado. Então a gente pode ter aqui átomos sozinhos, não estão ligados. E para ser uma substância aqui, a gente precisa ter a ligação. Então aqui hidrogênio, eu tenho hidrogênio fazendo uma ligação com outro hidrogênio. Oxigênio, um oxigênio com outro oxigênio, cloro com cloro. Então só pode ser substância nitrogênio representado pela figura 1. Pessoal, a gente acaba aqui mais uma aula de Dalton. Espero que tenha gostado. Dê uma likeada. Para concluir, eu vou perguntar. Pergunta, Garibel. Pergunta. Garibel, o único postulado de Dalton que hoje tem valor na química, que representa uma das formas de pensar o átomo, é qual, Garibel? Qual? Pessoal, é aquele que fala que o átomo, ele reúne com outros átomos para formar novas substâncias, para formar substâncias. Então, e obedecendo quem? As leis de Proust, Lavoisier e Proust. As leis ponderais, perdão. Então, quais são as leis ponderais? Lavoisier e Proust. Então, esse item até hoje, esse postulado até hoje é correto, Garibel, correto. Pessoal, espero que tenham gostado. Dê uma likeada, fiquem com Deus e até breve, Garibel, até breve. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. A próxima aula vai ser continuando modelos atômicos na evolução. A gente vem com Thomson e Rutherford. Depois eu vou dar uma aula só de Bohr. E depois a gente vai ver uma aula só de exercícios
do PAS e do Enem e de outras faculdades. Beijos e queijos, professor Garibel. Se inscrevam, fiquem com Deus, Garibel.